Olá, pessoal. Eu sou a Alessandra Cesário, professora do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais da Universidade Federal de Pernambuco. Hoje nós vamos fazer mais alguns exercícios sobre funções. Então, nesse problema, a gente tem o seguinte: a gente é solicitado a usar o teste da reta vertical para verificar se essas curvas que estão aparecendo aí para a gente, se de fato representam gráficos de funções. Então, como é que funciona o teste da reta vertical? Para o teste da reta vertical, nós vamos traçar retas verticais. E essas retas, elas podem cortar a minha curva em, no máximo, um ponto. Então, pode ter trechos que ela não corte, ou pode ter trechos em que ela corta, no máximo, em um ponto. Então, o que a gente vai fazer é isso. A gente vai traçar retas verticais e observar o que acontece. Então, para essa primeira curva, que está aqui no exercício 41, eu vou estar traçando aqui retas verticais, e a gente observa que, de fato, a minha reta vertical só corta a minha curva em, no máximo, um ponto. Então, 41, a gente pode dizer que é gráfico de função. Então, use o teste para determinar se a curva é gráfico de uma função, é gráfico de função. Para o 42, vamos observar. Estou traçando aqui as retas verticais e estou observando que a minha reta vertical, essa aqui, por exemplo, que eu acabei de marcar, né, está cortando a minha curva em 2 pontos. Basta que isso aconteça uma vez. Em algum trecho, eu traço uma reta vertical e a minha reta corta a minha curva em mais de um ponto, a gente não pode dizer que ele representa o gráfico de função. Então, aqui, ó, 42 não é gráfico de função. Para o 43, a gente vai estar traçando também as retas verticais. E a gente vai estar observando que também acontece em alguns momentos o corte em mais de um ponto. Então, 43 não é gráfico de função. Na questão 44, quando a gente traça as retas verticais, a gente tem o encontro em no máximo um ponto. Então, no 44, representa gráfico de função. É gráfico de função. Na próxima questão, a gente tem aqui um problema contextualizado, aplicado, em que a gente vai precisar modelar essa função e encontrar algumas informações sobre ela. É dito o seguinte: os alunos de uma universidade estadual são aconselhados a fazer pré-matrícula pelo correio nos 2 primeiros meses do ano. Os que não fizeram a pré-matrícula devem se matricular pessoalmente em março. A secretaria pode atender a 35 alunos por hora durante o período de matrícula. 4 horas depois de aberto o período de matrícula, com a secretaria funcionando com sua capacidade máxima, 360 alunos, incluindo os que fizeram a pré-matrícula, já estavam matriculados. Então, expresse o número de alunos matriculados em função do tempo e desenhe o gráfico associado. Quantos alunos se matricularam nas primeiras 3 horas do período de matrícula e quantos alunos fizeram a pré-matrícula. Então, o que a gente vai observar é o seguinte: é dito, né, que a gente tem uma quantidade de alunos que fez antes do período da matrícula em si, no período que a gente chama de pré-matrícula, e a gente observa que, quando inicia a matrícula, a gente tem essa capacidade de atendimento de 35 alunos por hora. Então, a gente vai anotar isso aqui, vai destacar isso aqui. Na matrícula, a gente tem essa capacidade de atendimento, 35 pessoas por hora. Isso aqui é a capacidade, né?
E a gente tem informação que antes da matrícula teve gente matriculada, tá? Então, o que está acontecendo? A gente vai observar que o número de pessoas total matriculadas, né? A gente quer o número total de pessoas matriculadas em função do tempo. E a gente tem informação também em um determinado instante, o que está acontecendo? 4 horas depois de aberto o período de matrícula, com a secretaria funcionando, a gente tem 360 pessoas matriculadas. Então, a gente vai levar isso em consideração também. Então, a minha quantidade de pessoas matriculadas, N de T, eu vou pensar em montar essa função levando em consideração essa capacidade que a gente tem aqui. O que acontece é, à medida que começa a matrícula, a gente tem essa capacidade de 35 pessoas por hora. Então, eu posso colocar aqui o T para marcar o tempo. Após a abertura vou baixar aqui essa expressão da matrícula. Então, em N igual a 0, iniciou, seria ali no mês de março, né? Iniciou a matrícula. O N de 0, na verdade aqui em T igual a 0, né? A gente pode dizer em T igual a 0 e o N de 0 seria para representar quantas pessoas já tinham matriculado, né? Antes do início da matrícula. O pessoal que fez na pré-matrícula já tinha matriculado. Na pré-matrícula, lá pelos Correios, no mês de janeiro e fevereiro. Na pré-matrícula. Então, a gente precisa ponderar tudo isso, tá? Porque esse 360, ele tá contando com quem já fez também, né? Então, a gente vai dizer que N de T vai ser o número total, né, de matriculados. A gente está escrevendo aqui em função do tempo, tá? Então, N de T, ele tem que representar isso aqui. Então, a minha capacidade, 35 pessoas por hora, né? Então, o T, ele vai estar medido em horas. Então, para N de T representar essa informação que a gente quer, então vou poder escrever que N de T vai ser 35 T mais uma quantidade que eu não sei quanto é ainda. Vai ter esse formato aqui, tá? Então, observe o seguinte, quando eu tenho 4 horas, né, de aberto funcionamento, então, para T igual a 4, eu tenho N igual a 360. Então, eu vou ter que 360 vai ser 35 vezes 4, mais uma quantidade anterior a esse período de matrícula, tá? Então, para descobrir quem seria esse B, eu vou fazer aqui 360. 35 vezes 4 é 140. E com isso eu acho que o B é igual a 220. Se eu encontro o B igual a 220, eu posso escrever aqui, ó. Então, a minha expressão que vai representar a quantidade de matriculados, N de T, vai ser, então, 35 vezes T mais 220. Então, essa é a expressão que fornece pra gente como é que tá funcionando a matrícula, tá? Então, para cá, pra gente desenhar o gráfico agora, associado, tô repetindo aqui, N de T é 35T mais 220. Então, quando a gente desenha aqui,
a gente observa que aqui a inclinação é uma inclinação positiva, e quando t é igual a zero, a minha função vale 220, então ela parte aqui de 220 e cresce. Lembrando novamente que esse t representa o tempo que a gente conta a partir do momento que iniciou a matrícula, tá? Então, vamos voltar aqui e ver o que a gente precisa responder mais. Expresse o número de alunos matriculados em função e desenhe o gráfico, foi isso que a gente acabou de fazer. É perguntado para a gente quantos alunos se matricularam nas 3 primeiras horas do período de matrícula. Então, para responder o item B, nas 3 primeiras horas, eu quero saber quanto é N, então vou calcular quanto é o N de 3, então vou fazer 35 vezes 3 mais 220, então vou ter aqui o N de 3, calculando esse valor, eu vou encontrar 325. Então, após 3 horas de matrícula, 325 pessoas efetuaram. Para o item C, quantos alunos fizeram pré-matrícula? Ou seja, eu cheguei com quantas pessoas já no período que eu iniciei a matrícula formal, né? Então, a gente só observa o seguinte: como a quantidade de pessoas que iniciam matrícula nesse instante onde eu estou iniciando a contagem, está partindo daqui, essa quantidade representa quem fez a minha pré-matrícula. Então, para o item C, quantos fizeram pré-matrícula, né? Porque esse gráfico, ele representa quem está, a quantidade de pessoas que fizeram no período de matrícula. Então, tudo que aconteceu antes daqui, antes do tempo zero, né, que é quando eu inicio minha contagem, é quem fez pré-matrícula. Então, vai ser, vamos colocar aqui um pouco diferente, 220, tá? E essa quantidade a gente observa daqui.